Nós já descobrimos no livro de Jó que não existe guerra entre Satanás e Deus, que isso é um mito, porque Satanás estava dando satisfação para Deus da onde ele andava. Da onde tu vem? É aquela, o inglês do Nordeste, né? De onde tu vem? De onde tu vem, Satanás? Eu vim de rodear a terra. Então, não existe, esse mito já foi derrubado. Já derrubamos esse mito. Já entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Já entendemos que muitas coisas sobrenaturais acontecem, mas é que Deus, na vida dos seus filhos, consente. Antes de você acusar o diabo por uma tribulação que você enfrenta, pergunte por que Deus permitiu que ele o fizesse. Vou falar de novo. Antes de você acusar o diabo por uma tribulação que você enfrenta, pergunte por que Deus permitiu que ele o fizesse. A resposta não está no diabo. Diga para o irmão, a resposta não está no diabo. A resposta está em Deus. Alguém está aí, irmão? Nós vivemos uma geração de crentes cheio de cacuetes, que tudo é o diabo se levantou, parece que o diabo vive o tempo todo deitado, sentado, rapaz. O diabo se levantou, nunca está de pé, sempre está sentado, sempre está deitado. E às vezes não entendemos que nós somos propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, povo adquirido, sacerdócio real, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Se a Bíblia diz que até o fio de cabelo da sua cabeça estão contados, e você que tem muito cabelo dá trabalho para Deus, eu não dou trabalho para Deus. Deixa eu tomar uma água. Mas você dá uma trabalheira para Deus enorme. Se Deus cuida do fio de cabelo, irmão, que eu raspo e jogo na pia, jogo no ralo, imagina das tuas peculiaridades como ser humano. Alguém está aí, não? Então descobrimos isso também no segundo capítulo. Agora no terceiro capítulo de Jó, eu quero que você aprenda algumas coisas importantes dentro dessa geração. Quem está aí? Quem está aí? Irmãos, nós precisamos entender que quem chamou atenção sobre Jó não foi o diabo, foi Deus. E eu quero falar de algo muito forte hoje, muito forte. Deus ainda tem o prazer nos filhos, como teve na vida de Jó nos dias de hoje. E Deus ainda fala dos seus filhos no dia de hoje. Lá no céu, quando essa reunião é convocada, essa reunião aqui não parou, irmãos. Irmão, isso aqui não é reunião que parou, essa reunião continua. De vez em quando o diabo está passando por lá e está dando satisfação. Só que agora ele fala, não vim de rodear a terra, agora eu vim da Disney, agora eu vim do carnaval, agora eu vim do Rock in Rio. Ele vem em alguns lugares diferenciados aí. Mas ele continua rodeando a terra, dando satisfação. E Deus continua mencionando nomes. Hoje muito mais, porque tem muito mais filhos do que tinha na época. Tinha muito mais homens temerosos e mulheres temerosas do que tinha na época. Alguém está aí, não? E Deus continua dando oportunidade. Deus continua dando oportunidade para que você demonstre que não importa o que aconteça, Deus é Deus na sua vida. Nós vivemos uma geração, irmãos, de crente açúcar, que a primeira luta que enfrenta, a primeira coisa que ele faz é deixar do GC. A segunda é desligar o telefone, porque o líder vai ligar para ele, o supervisor vai ligar para ele, os bons, né? Os bons ligam. Aí ele desliga o telefone, ele muda o e-mail, ele se esconde e vai para uma caverna que nem Elias. Porque o namoro não deu certo. Namoro, irmão, que não é nada, é apenas um período de conhecimento. Não, porque agora eu perdi o emprego, como se não tivesse nunca mais emprego na vida, é o último. Acabou todo o emprego do planeta Terra. Eu fiquei doente. Não, o meu Jesus continua curando, não sei o seu. O meu continua fazendo milagres.
Vocês estão entendendo ou não? Alguém já passou por um crente assim? Levanta a mão. Quem já conheceu um crente assim? Levanta a mão, não tenha vergonha não. Deus continua querendo e continua falando de filhos que têm o comportamento de Jó, que não importa o que aconteça, Deus é Deus na minha vida. A frase célebre, a frase extraordinária, a frase marcante, a impactante que Jó expressou do íntimo do seu coração, do âmago da sua alma, foi quando ele disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Você está aí, irmão? Em nenhum momento Jó disse que o diabo estava fazendo alguma coisa e era o diabo que estava fazendo, e ele disse: não, é Deus, porque a minha vida pertence a Ele. Ah, se o crente entendesse isto, só para viver amadurecido, e não ficar culpando a circunstância e nem as pessoas. Nós sabemos que o diabo age muito, faz e faz muito, ele fez. Mas quando você pertence a Deus, é com Ele que você trata. Alguém está aí, não? Agora eu quero que você olhe um pouquinho para o papai. Nós olhamos para o céu, vimos uma fresta, vimos essa reunião, vimos o papai falando de Jó. Mas do que o papai estava falando? Capítulo 1, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde tu vem, meu filho? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Vê que Satanás é um eterno turista, né? Rodear e passear, o cara não era fraco. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero. Você está ouvindo a característica que Deus espera do seu filho, não? Sincero. Diga para o seu irmão: sincero. Sincero. Nós vivemos na era da mentira, irmãos. Hoje tem que ir no cartório, registrar, carimbar pessoalmente, tirar foto, carimbar no celular, e depois tem que fazer mais uma garantia, depois tem mais 15 testemunhas, mais 5 fiador, e ainda assim a pessoa não cumpre com a palavra. Senhor do céu. Aí não. Homem sincero, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Alguém está aí, irmão? Olha, as características de Jó, entre elas, você precisa entender que ele se desvia. O mal sempre existiu. A oportunidade para a gente fazer tudo errado sempre vai existir, não tem nada de novo. Mas a Bíblia diz que ele se desviava, se afastava. A Bíblia diz: afastai-vos de toda aparência. Esse negócio de namorar quando o pai e a mãe não estão em casa, meu irmão, isso é não se afastar da aparência. Não, mas eu me garanto. Não, mas eu não te garanto nada, filho. Tem que se afastar da aparência. Alguém está aí, não? Esse negócio de ganhar um troquinho por fora porque fez vista grossa para o outro que está roubando na empresa, se afastar da aparência. Ah, mas não fui eu que roubei, mas você viu, não denunciou. A Lava Jato que o diga. Alguém está aí, não? Ele se desviava. Eu não vou entrar em mérito, que não é isso que eu estou pregando. Queria que você entendesse isso, ó. Então Satanás respondeu ao Senhor: porventura não tem Jó razões para temer a Deus? O 10: por acaso não o cercaste de bens, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Abençoaste as obras das suas mãos, aumentaste o seu gado na terra. Jó era milionário, já falamos isso. E vê, quando o teu pai ele olha do céu, o que você tem materialmente não é importante. Não foi o Deus de Jó, não foi o nosso papai que falou dos bens.
Ele falou da pessoa, porque para Deus o que importa é a pessoa. Mas o diabo está de olho nos teus bens, porque o diabo não olhou para a pessoa, ele olhou para os bens e deu a lista dos bens. Porque o diabo sabe quanto você tem, quanto você possui. Por isso que ele fica feliz quando você não oferta, não é dizimista fiel, porque ele sabe que você está plantando num terreno de destruição no futuro. É o diabo que não gosta da tua prosperidade, irmão, não é Deus. Porque nós estamos lidando aqui com um homem rico, milionário, e esse homem rico, milionário, servia a Deus e temia, se desviava do mal, como nós ouvimos domingo passado, muito bem pregado pelo Gidalti. Amava a presença de Deus, e por causa da presença de Deus, Abinadab enriqueceu e se tornou um homem muito influente dentro do reinado de Davi, por causa da presença que ele cuidou e buscou, e ficou buscando e procurando, estando na presença de Deus. Jó vivia na presença de Deus. O que a Bíblia nos ensina? Na presença de Deus, Deus abençoa os seus filhos. E na presença de Deus, o Senhor enriquece os seus filhos. Ele dá aos seus filhos tudo que é necessário para cumprir o seu propósito. Essa teologia de miséria e de pobreza não vem de Deus, vem do diabo, porque é o diabo que não gosta que os filhos de Deus sejam ricos. Deus falou da integridade da pessoa, do caráter, da vida de Jó. O diabo falou dos bens materiais, do gado, da riqueza e do que ele possuía. E foi Deus quem deu, irmão. Que a conversa aqui que nós estamos lendo não foi entre Jó e Deus, não foi entre Jó e o diabo, foi entre Deus e o diabo. E o diabo sabe que o pai quer que os seus filhos tenham o melhor. E foi o diabo que disse para Deus: Jó está te servindo com tudo isso, porque tu, falando para Deus, cercasse ele de bens, cercasse ele de riqueza, abençoasse o trabalho, as obras das mãos deles tu abençoasse, enchesse ele de ouro, abençoasse o seu gado, seus camelos, seus jumentos, seus filhos, suas terras. Ele é um homem rico, ele é um homem milionário, porque tu estendeu a mão e abençoou a vida dele. Vamos ver como o diabo sabe de onde vem a nossa prosperidade, e ver como ele tem bronca quando ele vê um filho de Deus fiel sendo abençoado materialmente. Alguém está aí, não? Então não pense que Deus é um Deus de miséria e quer ver os seus filhos vivendo uma vida de pobreza. Eu sei que eu estou quebrando paradigma aqui. Nós estamos vivendo uma contracultura. A igreja tem se levantado com uma pseudo ideia de que pobreza alegra Deus. Isso é mentira. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que a gente não passa fases na vida de tribulação e de não ter. Todos nós passamos. Mas os filhos de Deus que temem a Deus, são sinceros, se desviam do mal, esses Deus tem prazer em prosperar. E Ele faz hoje, porque Deus levanta Jó hoje. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Deus trata com cada um de nós como tratou com Jó hoje. Por que Deus abençoava a vida de Jó? Porque ele temia a Deus. E como é que Jó temia a Deus? Porque ele era um homem de um coração bom, e ele não era avarento, miserável, uma pessoa egoísta e egocêntrica. Porque esta prosperidade é do diabo. Egoísta, egocêntrica, avarenta, que só pensa em si e pensa que nunca vai partir desse planeta. Esta sim é de Satanás. Agora Jó era diferente. Vai comigo lá no capítulo 29. O capítulo 29, não leia agora, você não sabe o versículo. Ele demonstra quem era Jó na sua essência, e por que Deus não chamou a atenção de Satanás para Eliabe, para os amigos, 3 amigos de Jó que também eram prósperos. Por que chamou para Jó? Porque Jó tinha uma missão, e na sua missão ele precisava de recurso.
Mas Jó, ele tinha um equilíbrio. Ele não precisava empobrecer para abençoar aqueles que necessitavam, mas ele tinha um equilíbrio, ele tinha uma receita para abençoar. Estou falando isso para você entender o porquê da tribulação. E esta receita para abençoar, ela chegou a um limite, e tinha muito que abençoar, muito que dar, muito que prosperar, mas ele não tinha, porque a gente não pode tirar o pão dos filhos, como diz o próprio Jesus, e dar aos cachorrinhos. A gente não pode comprometer a vida pessoal, a gente tem que comprometer aquilo que é necessário para ser feito. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia, e dá pão para o alimento. Está em 1 Coríntios, 2 Coríntios, aliás. É Deus que dá a semente. Então Deus dá a bênção para a sua vida, para que você seja abençoado, mas que através da bênção da sua vida, você estenda a mão a outros que não estão ainda na sua situação. Quem está me entendendo? Isso é o papel de cada crente, não de instituição. Isso é a vida de cada pessoa que serve a Deus. E quando Deus vê que Ele dá para você e você reparte, Ele dá e você reparte, Ele dá e você reparte, chega o momento que você não vai tirar de si, mas tem muitos necessitados, como tinha no tempo de Jó. E o que Ele faz? Ele tem que aumentar na sua renda, Ele tem que te prosperar mais, porque Ele sabe que quanto mais Ele te dá, mais você vai fazer. Alguém está aí, não? Esta é a síntese da história de Jó. Porque que no meio de tantos filhos, Deus falou com o diabo, mencionou o nome dele, chamou a atenção do diabo para ele, porque Deus acreditava nele e precisava do direito, da legalidade de agir na terra. Jó estava acomodado com a sua riqueza, estava vivendo bem, mas ele precisava ter muito mais. E você vai entender o que eu estou falando um pouquinho para frente. Vamos ver Jó e os pobres no tempo de Jó, capítulo 29, versículo de número 12. Jó falando: porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. Quer dizer, alguém estava passando dificuldade, ele ajudava e a pessoa abençoava ele. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. A pessoa detonava, ela denotava a bênção, ela declarava a bênção sobre a vida de Jó. E eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Cobria-me de justiça, ela me servia de veste como manto, e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego. Olha aí, irmão. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Do necessitado, dos necessitados, eu era pai. Eu inquiria com diligência, com muita minúcia, as causas de quem eu não tinha conhecimento, e quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Diga glória a Deus. Você está vendo Jó? Consegue ter um retrato de Jó? Já era um homem que ele ajudava o órfão, e tinha muito na época. As pessoas se matavam, viviam em guerra, tribo, clã. A viúva tinha muito na época. Irmão, não tinha assistência social como hoje, não tinha governo, não tinha o imposto de hoje. Ele ajudava o órfão, o necessitado, o estrangeiro que aparecia, ele cuidava. Ele dava de comer, e dava vida, e abençoava, e ajudava dezenas e dezenas de pessoas. Ele disse: o estrangeiro, a causa que eu não tinha conhecimento, eu mandava examinar para ver por que estava acontecendo, e eu ajudava. E aqueles que eram oprimidos pelo mais forte que a queixa, eu ia lá e salvava. Jó, meu irmão, ele pagava, ele comprava briga, ele ajudava pessoas. Ele era um homem que da sua riqueza, ele ajudava muita gente. Mas ele tinha um limite para isso. Ele tinha uma receita dentro da sua realidade para isso. Ele não empobreceu por causa disso. Ele não tirou dos filhos, ele não tirou da casa, ele não tirou dos seus bens, mas ele ajudava muitas e muitas e muitas pessoas. Quem está aí, irmão? Amém. Isso é o que Deus espera da gente. Que Ele possa contar com os nossos bens quando Ele precisa, em favor de outrem. No pessoal,
Às vezes, deixa eu falar aqui, posso falar não? Às vezes o irmão compra um carro e não dá mais carona porque vai sujar o tapete. Não é nessa igreja aqui na comunidade, mas eu já vi isso em outra igreja. Às vezes não pode uma quadra a mais porque vai gastar a gasolina dele. Não, mas tu mora lá no outro lado da quadra, lá no outro lado do bairro. E a gente vê pessoas tão pequenas, não entendendo a grandeza de Deus. Alguém está aí, não? Deus não tem problema com a riqueza dos teus filhos. Deus não tem problema com a riqueza de nenhum dos seus filhos. Pelo contrário, Ele quer ver os seus filhos prósperos, todos os seus filhos prósperos. E Deus não tirou de Jó para dar, Ele deu para Jó, abençoou a vida de Jó, sustentou a vida de Jó, enriqueceu a vida de Jó. Alguém está aí? Jó fazia isso aos necessitados que estavam à sua volta. Eu sempre tenho uma frase simples, mas que precisa ser dita. Você gostaria de estar no lugar daquele que está pedindo? Eu sempre me coloco no lugar daquele que pede. Alguém que me pede algo, alguém que me pede alguma coisa, alguém que me pede, seja lá o que for. Eu sempre me coloco, digo, eu não gostaria de estar lá, no lugar dele, pedindo, seja dinheiro, seja roupa, seja comida, seja o que for. Não quero estar no lugar. E eu acredito que você também não quer. Eu quero estar no lugar daquele que tem, que é próspero, que é abençoado e que pode abençoar outros. Alguém está aí, irmão? Por que eu estou mostrando isso para você? Para que você compreenda o que Deus fez na vida de Jó. Ele ampliou os recursos, Ele ampliou a oportunidade, e Jó respondeu com um coração grato, temente, fiel, porque Jó não pecou em tudo que ele passou. Eu quero afirmar aqui como pastor da igreja, que hoje Deus trata com cada um de nós como trata com Jó. E se preciso for, Ele faz a gente passar por tribulação, não para que a gente fique sofrendo, não para que a gente fique padecendo, não estamos falando de um Deus masoquista, está vendo, está sofrendo, está se esperneando, está gemendo, está se coçando, não é disso que nós estamos tratando, porque não foi isso que Deus quis. Deus quis mostrar para Satanás, primeiro, que ele pode ter filhos que não dependam do que ele dá para serem filhos fiéis. Meu Deus, como falta isso nesta geração, irmãos. Filhos que são filhos independentes do que ganham, do que recebem, em qualquer circunstância. Mas quando Deus, Ele te bota numa empreitada, para provar a tua fé, a tua fidelidade, a tua obediência, a tua sinceridade, quando Ele te bota numa luta dessa, Ele bota hoje, eu estou afirmando como pastor dessa igreja, Ele não vai te deixar como você começou, Ele vai mudar a tua sorte, Ele vai ampliar a tua tenda, Ele vai enriquecer a sua vida. Abre comigo em Jó 42, o versículo 7. Ao terminar de dizer estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: minha ira se acendeu contra ti e teus 2 amigos, porque vocês não falaram de mim o que era reto, como meu servo Jó. Aí, irmão, os homens não perderam nada e falaram bobagem. Jó tinha perdido tudo e falou o que é correto. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos em vosso favor, e o meu servo Jó intercederá por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate consoante a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foi Elifaz, Bildade e Zofar, o Manmatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a intercessão de Jó. Olha para mim, irmão. O cara perde tudo, o cara perde todos os seus bens, o cara perde 10 filhos, 3 filhas, 7 filhos, o cara perde tudo. Deus foi tão
tão confiante na vida daquele filho. E o diabo foi tão sagaz que ele tirou tudo, só deixou a mulher. E a mulher olhava para ele e disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Que mulherzinha boa que ele tinha, né? Isso serve para os homens aqui que acham que mulher é difícil. A de Jó era mais difícil que você imagina, irmão. Jó disse: olha, quando eu era rico, Deus era bom, agora que eu perdi tudo, Deus não presta. Cala a tua boca, mulher. Alguém está aí, irmão? Tem nada de novo também, deixa para lá, fala outro dia. Jó estava ali, arrebentado, seus amigos não perderam nada, não estavam doentes, estava se coçando com um caco de telha. De repente os caras aparecem lá com 7 novilhos, com 7 bezerros, com 7 ovelhas, e disse: olha, nós viemos aqui para sacrificar e tu vai orar por nós. Não, você não está entendendo, vou te explicar para você entender. Você que acha que está passando luta, tribulação e não pode servir a Deus, Deus está te dizendo que não importa o estado que você esteja vivendo de tribulação, Ele usa a tua vida para abençoar até aquele que acha que está bem. Ele usa a sua vida para abençoar aquele que acha que não tem nada de errado, porque não é o estado material e nem o estado físico que te qualifica para abençoar, mas é a tua sinceridade, a tua coerência, a tua obediência na presença de Deus. Que é isso? Tem um monte de crente que só é crente para abençoar quando o carro é novo. Comprei um carro novo, a casa está boa, o dinheiro está bom. Bota a mão, bota a pé em todo mundo. Aí quando perde o carro, perde o emprego, está com tribulação, nem vou orar, não quero orar, não quero tocar, não quero cantar, não quero ministrar, não quero ir, não quero fazer, não quero cuidar. Que é isso, irmão? Aprende, irmão. Quem falou para você que as tuas circunstâncias é parâmetro para você ser usado ou não por Deus? Mané. O que tem crente, irmão, que não dá para entender. Deus pega 3 homens ricos, saudáveis, e diz: vai lá para Jó, botar a mão, abençoar vocês. Sacrifica que ele vai abençoar vocês. Se você não está sentindo nada é porque está morto. Que isso? Mandar 3 caras ricos, abençoados, com saúde, para o falido, o quebrado e doente, que se coçando com um caco de telha, ele vai abençoar vocês. Sabe o que me surpreende? Jó não era igual a alguns mané, que acham que para poder servir a Deus tem que estar tudo certinho na sua vida, não pode ter tribulação. Você não conhece Deus e não conhece nada ainda. A Bíblia diz que Jó abençoou os homens. Olha aí, versículo 9. Então foram Elifaz, Bildade, Zofar, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a intercessão de Jó. Agora presta atenção aqui, meu irmão, vê se acorda hoje. Olha aqui, o Senhor, versículo 10, o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó o dobro, 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 o dobro de tudo que ele tinha antes. Oh! Sabe por que tem crente que não sai da tribulação? Porque ele só quer fazer as coisas para o Senhor quando está bem. Larga cargo lá da liderança, larga um monte de coisa, porque eu não estou bem. Quem falou para você que você tem que trabalhar quando está bem? Você tem que trabalhar quando tem que trabalhar, meu irmão. Quem falou que você tem que servir quando está bem? Você tem que servir quando tem que servir. Sabe por que você está passando luta e não sai dessa luta? Por causa disso. Porque se Jó dissesse: pois Senhor, eu estou todo arrebentado, eu que vou orar por eles, não vou orar por eles não. Eles não eram abençoados, mas Jó também ia ficar no estado que estava. Mas Jó era um servo. Até nesse momento era um servo. E ele acreditava que não era a situação dele, nem a capacidade dele, nem a força dele, nem o estado dele, nem os bens dele. Era a obediência dele que Deus usa. E tem gente que pensa que Deus vai usá-lo porque ele está bem.
Não, Deus vai usar porque Ele vai te usar. É Deus que faz as coisas, meu irmão. Só abre a boca e faz uma oração. Não tem poder, não tem energia. É Deus. Diga para o seu irmão, é obediência. Agora eu queria que você entendesse o que a Bíblia fala. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quanta coisa Deus quer fazer por você que não pode, porque você está impedindo com essa teimosia de achar que tem que estar perfeito para fazer as coisas, que tem que ter aquilo, porque está errado, porque está passando luta, porque está passando enfermidade, porque está passando problema. E daí, irmão? E daí, irmão? Está aqui. Muitas das coisas não mudam na sua vida, porque você parou, não foi Deus que parou. Quantos amigos Deus tem mandado para você e você tem virado as costas, e Deus não pode mudar a tua história porque você não é um servo. Quantos amigos do trabalho, na escola, no colégio, quantos amigos na faculdade, quantos amigos que Deus tem mandado para a tua vida, e você tem virado as costas, murmurando, reclamando e deixando as coisas, e Deus disse, não, eu só queria que você orasse para me mudar a tua sorte. O que Deus tem a ver com Eliabe, Eliú, Elivê, Elisi, Elilá? Deus tem a ver contigo. Deus queria mudar a tua história. Ele queria te dar em dobro o que você já perdeu. Mas tu é um cabeça de bagre. Perdoa aí a minha franqueza. Alguém está me ouvindo, não? Irmão, Deus deu em dobro. Jó ficou bilionário porque ele foi fiel. Por que Deus não pegou toda essa riqueza e não deu para os pobres e necessitados? Por que não pegou essa riqueza toda que ele deu para um homem só e não deu para os necessitados? Pois nós lemos do capítulo 29, órfão, viúva, necessitado, doente, carente, cego, coxo. Por que Deus dobrou a riqueza na vida de Jó? Primeiro porque Deus tem prazer em abençoar os filhos que são fiéis. O diabo ficou jogando na cara de Deus que Jó era fiel porque era rico. Eu digo, tá bom, ele continua fiel perdendo tudo, agora vai ser bilionário para jogar na cara do diabo. Eu dou para que eu quero. Dou para que eu quero. Agora vai falar o quê? Vai dizer o quê agora? Já perdeu, já voltou? Tem nada para falar. Tem que ficar olhando agora ele andando com um pé em cada camelo. O dobro de camelo. Agora tinha camelo conversível, camelo turbo, camelo 8 cilindros, tinha camelo de tudo quanto é jeito agora. Irmão, não tem problema com riqueza, irmãos, porque os filhos de Deus não tem que ter problema com prosperidade. Abre o teu olho com essa teologia miserável de pobreza, que isso é pobreza do inferno. Deus é um Deus que enriquece os seus filhos. Ele quer isso. O que você não pode ser é miserável, esganado, pensando só em si, não ser fiel. Isso sim você tem que ter preocupação. E Deus hoje, Ele cria situações na sua vida, estou encerrando, para mudar a tua história. E tem crente assim, que cria situação, volta para o problema, volta para o problema, volta para o problema. Porque em vez dele servir, não, eu estou passando, o inimigo se levantou, agora eu vou ser líder, agora eu vou para a escola, agora eu vou fazer. Não, agora que eu vou demonstrar quem eu sou, quem é Deus na minha vida. Deus não é Deus por causa de carro, perdi o carro, fica com o carro para ti, eu vou de ônibus, perdi o ônibus, eu vou de bicicleta, eu vou de pé, tenho perna, mas eu vou. Meu irmão, como tem gente que não vai no GC porque eu estou sem gasolina. Meu irmão, vai de bicicleta, irmão. Vai de carona, irmão. Para com essa pobreza, irmão. Deus está te botado na tribulação, na luta. Deus tem te botado na prova, irmão. Para que você seja aprovado, porque Ele quer mudar a tua história, Ele quer dobrar teu recurso, Ele quer mudar a tua situação. E tu, em vez de levantar a cabeça, irmão, e orar pelos teus amigos, e orar pelas pessoas, e fazer a obra, e ser usado por Deus, nesta situação, engrandecendo o nome do teu Deus, prefere parar. Desculpa aí, Deus falou com você?
Fica de pé no seu lugar.